Olá pessoal, tudo bem? Era para eu estar lá no estúdio do programa Faça Você Mesmo, mas por conta desses dias que temos que ficar em casa, eu estou gravando daqui do meu ateliê. E em parceria com a Acrylex eu trouxe uma ideia de pintura em tecido. Vou mostrar a ideia para vocês. A ideia de hoje da pintura em tecido são casquinha de sorvete, cobertura, morango, luz, sombra e além do stencil que eu vou utilizar, eu vou dar dicas de como você vai pintar à mão livre também. Vamos começar? Pessoal, então eu trouxe uma peça já adiantada, porém eu vou explicar como que eu comecei aqui. Aqui o pano ele tem uma faixa para a gente pintar e eu já coloquei minha pintura nesse limite, tá? Você pode colocar uma fita crepe para estar dividindo essa faixa, para você fazer a mão livre. Como que eu vou começar a marcar a pintura? Aqui eu utilizei stencil, porém eu vou estar disponibilizando o risco para vocês, ok? Então você vai precisar aqui, ó, de um tecido branco. Para tirar o risco, você coloca o carbono e o seu risco. Ou, se você tiver o stencil, você vai posicionar o stencil e vai fazer número 1, número 2, número 3. Com o pincel pitular, tira o excesso em algum pratinho ou isopor e você vai primeiro marcar a pintura, para depois estar pintando. Isso daqui seria a mesma coisa de tirar o risco antes de iniciar a pintura. Aqui eu posiciono no mesmo lugar, só para marcar os elementos que eu vou usar. O stencil ele facilita assim, ó, porque já vem tudo certinho, né? Mas não se preocupe que vai estar tudo, os detalhes no risco também, para você estar fazendo aí na sua casa. Então, definir aqui a casquinha do sorvete, depois tem a parte do sorvete. Tudo isso você vai marcar com ocre ouro, sempre com tons claros, neutro. Ocre ouro, camurça, mostarda, ok? Cinza. Eu gosto desse tom porque ele já é um tom que nós vamos usar e é um tom assim que fica suave. Então agora vamos começar nossa pintura. Eu vou mostrar como que eu fiz, né? Então as cores que eu usei foi amarelo pele, ocre ouro, siena natural, marrom, tudo isso no degradê. Depois que nós vamos fazer com o stencil esse recorte. Então você vai fazer parte por parte, começando sempre do tom mais claro, depois o mais escuro. Vai ter vários sabores, né? Esse daqui é do chocolate, depois eu vou fazer de flocos e morango. O chocolate, esse tom é um tom mais claro, que é o marrom café, marrom. Para calda, você vai usar o terra queimada, tá? Que ele vai ficar mais escuro para sobressair em cima desse chocolate aqui, que também é tom sobre tom. Então, vou começar na casquinha, vem aqui. Então, você posiciona, ó, aonde eu fiz a marcação e vou começar com o amarelo pele. Tô utilizando um pincel número 0, pituar. Você vai começar com a cor pele, 2 pontos nas laterais e deixa o meio aqui reservado para o tom mais escuro. Na sequência você vem com ocre ouro, siena natural. O siena você pode estar usando ele em toda a lateral, de fora para dentro, no contorno do stencil, tá? Ou no contorno do seu risco. Pode continuar o degradê aqui com ocre, só para auxiliar, tá? Para formar o degradê mesmo, do claro até o mais escuro. Você pode estar usando o diluente para tecido da Acrylex, que retarda um pouco a secagem, auxilia na mesclagem das cores. Você vai deixar num pratinho e vai auxiliar. De vez em quando você vai molhar o seu pincel para estar ajudando na mescla dessas cores, ok? Posiciona a outra parte, que aqui tem 3 pedaços para a gente fazer.
primeiro pedaço você vai fazer com amarelo pele. O segundo vai ter amarelo pele na parte de cima e siena natural na parte de baixo, que é luz e sombra. E essa terceira parte marrom para o lado de baixo e ocre para o lado de cima, que eu preciso de luz e sombra também. Vamos descer mais uma parte aqui. Agora aqui eu vou misturar um pouquinho do branco com o amarelo pele, que eu preciso de uma parte bem clarinha. Agora você vai pegar um pincel lixado, com as cores siena natural e marrom, você vai definir mais a sua casquinha. Vou pegar dupla carga, pode pegar dupla carga ou pega primeiro o siena, depois o marrom. E vou definir a sombra dessa borda, ó. Você vem definindo mais, com um pouco do marrom, como se fosse uma sombra aqui no lado de baixo. E na lateral tem uma divisão também. Sempre com esses tons. Ok? Escureceu, você vai deixar essa base da casquinha secar para depois fazer aqueles risquinhos. Então agora eu finalizei a casquinha, nós vamos fazer o sorvete, a massa do sorvete, depois o morango. Esse sorvete vai ser sabor morango, então nós vamos usar rosa bebê, o rosa chá, e esse daqui que é o rosa escuro, só para alguns detalhes. Então, eu vou começar com o tom mais claro, o médio, depois o mais escuro. O rosa bebê sempre na região central, o rosa chá nas laterais. Primeiro eu tô usando um pincel pituá pequeno, depois você muda para um pincel lixado. Ou se você quiser tá começando direto com o pincel lixado, pode também. É que eu gosto do pituá porque ele ajuda na mescla das cores, tá? Não fica a tinta dividida. Com o lixado, você vai fazer o contorno de tudo, ó. Esse rosa escuro, você vai usar mais nessa lateral, que seria mais sombra. E a base pertinho da casca. Umedece o pincel no diluente, pega um pouquinho do diluente no pincel e passa nessa mescla de tinta para ajudar e ficar mais suave. Com o rosa escuro, você vai fazer como se fosse várias ondinhas, ó, para lá e para cá. Deixa mais na lateral, tá? Aqui eu vou fazer de luz, depois eu vou colocar um branco. Deixa mais aqui na lateral, alguns risquinhos, como se fosse várias ondinhas. Depois você volta com o pincel, limpa, volta com o pincel limpinho e só tira esse excesso. Ó. Com o pituá limpo, você vai voltar e vai formar luz em cima dessa área clarinha, de batidinha também. Ok? Eu vou esperar secar um pouco para a gente fazer a cobertura. Vou no morango e já vou dando as dicas para vocês. Então aqui tá o risco do morango e a folhinha. Aqui eu adaptei o meu risco porque eu tirei o glacê, porém eu só coloquei o moranguinho. Ó, tem ele no stencil, você pode ver, ó, posicionei aqui e risquei com o meu lápis, ok? E tem a folhinha também do stencil, ó, do moranguinho, que você vai encaixar aqui depois. Se você quiser, pode fazer a mão livre igual eu vou fazer. Você vai utilizar primeiro amarelo canário. Nesse momento, você vai pegar o diluente, molha o pincel no diluente, ó, e passa por cima desse amarelo, espalhando para baixo.
Não em todo o morango, por exemplo, na metade, tá? Vai deixar essa camada fina aqui no final. Na sequência, o vermelho vivo. Se quiser, desvia aqui da folhinha. Vem com o vermelho vivo e faz o contorno de baixo para cima, mesclando com o meu amarelo. Pode ser em movimento circular, ó, para formar um degradê. Por cima do vermelho vivo, você vai usar um pouquinho do púrpura. Depois que depositou a tinta, leves batidinhas. Ok? A mesma coisa no próximo morango. Para finalizar o morango, você vai fazer luz na área do amarelo, vai fazer batidinhas de branco. Com a ponta do pincel, tira o excesso no paninho e volta para mesclar. Com o pincel filete ou redondo, você vai pegar púrpura na pontinha do pincel, vai fazer leves marquinhas. Pode até estar diluindo esse púrpura no diluente para tecido. E essa pintura, né, esse estilo de morango, não é nada pintura realista, é um simples moranguinho mesmo. Você coloca batidinhas de púrpura e depois por cima desse púrpura, amarelo canário. Pode até fazer com o pincel mais deitado, não muito em pé. Ó, mais deitadinho. Ok? Agora eu vou fazer a folhinha do morango, essa folhinha aqui, com verde musgo. Com um pincel pequeno. Aqui a folhinha, ela começa mais fina, depois vem a mais arredondada. Tem a opção de fazer com stencil também, tá? Depois vocês vão acompanhar com o stencil. Aqui ela vem por cima do morango e você pode iluminar com um pouquinho do branco. Então agora finalizei essa parte do morango. Vou adiantar a outra casquinha de sorvete que eu já tenho a peça seca. Vou dar acabamento e nós vamos fazer outro sabor de sorvete. Então aqui ela já tá seca, eu vou utilizar o meu stencil, ó, que já vem os detalhes, tá? No caso, na falta do stencil, você pode estar fazendo a mão livre com o pincel zero ou filete. Isso, eu vou fazer a mão livre os detalhes também e vocês vão acompanhar. Posiciona no mesmo lugar e o tom você vai usar o amarelo pele com branco. Faz uma misturinha dos dois, coloca no pratinho, tira o excesso num paninho para depois marcar. Porque agora eu preciso de pouca tinta, não precisa ser muita tinta aqui. Ó, para você ter uma ideia de como tá ficando, tá? Se eu quiser mais um pouquinho claro, vem, reforça mais o centro aqui, ó. As laterais pode deixar bem pouquinha tinta. Você vai tirar o stencil, vai vir com o pincel zero ou pincel filete, vai fazer essa mesma misturinha agora com diluente ou aquarela silk, para você conseguir deslizar bem essa tinta. Pele e branco. Faz uma misturinha dos dois. E você vai estar finalizando
com o pincel. Vamos dar mais luz para dar um acabamento na borda da casquinha. Então, para o sorvete de flocos, eu vou estar usando o branco e o caque. Eu vou começar com o stencil para você ver, né? Porque eu já fiz um à mão livre e esse eu vou utilizar o stencil, ó. Posiciona aqui no mesmo lugar. E esse sorvete, ele tem um diferente que é o chantilly, que fica legal também. Então, começa com o branco. O branco você vai fazer a base toda da massa do sorvete, tá? Todo lugar que tem aqui dessa região pode passar o branco. Agora com o caque, tira o excesso no pratinho e volta dando batidinhas mais pro lado de baixo e espalhando um pouquinho pro lado de cima. Vamos fazer algumas marquinhas também com outro pincel, um pincel macio, um pincel pequeno. Você vai colocar na ponta, ó, tira o excesso e vamos fazer algumas marquinhas com esse caque, tá? Para não ficar assim, o branco muito chapado. Lembra que são as ondinhas. Porque depois nós vamos ter a cobertura, então acaba cobrindo um pouco da massa, né? Então você não precisa se preocupar muito com a massa do sorvete. Agora eu vou fazer o chantilly. O chantilly eu vou fazer com stencil, lembrando que no risco de vocês vai estar certinho a divisão. Vai ser o chantilly branco com a calda de morango. Então, eu vou colocar a minha parte aqui, que é a vazada. Vou usar branco primeiro e depois um pouquinho do ocre ouro. O branco você pode passar chapado. O ocre, ó, você pega um pouquinho, tira no prato o excesso e forma algumas manchinhas. Depois eu tenho a parte, aqui ó, eu tenho a parte que vem o colorido, a parte da cauda. Coloca a parte da cauda, centralizou e vamos usar vermelho tomate com rosa bebê. Primeiro você vai estar passando o vermelho tomate, porque como é numa base clara, como eu fiz a base com um branco, um pouquinho do ocre, né? É bom até deixar secar para depois vir com essa parte vermelha. Mas se você quiser fazer na sequência, você usa uma camada fina do branco e uma camada fina do vermelho. Depois, um pouquinho do rosa bebê para luz. Não precisa passar em tudo, só em alguns pontos. Você vai contornar com o pincel zero para tá fazendo uma pintura assim mais natural, deixando ela com mais acabamento. Agora eu vou fazer a calda do chocolate. Então eu mudei aqui para o outro sorvete porque esse daqui ele já tá seco, tá? Como eu acabei de fazer aquele, a calda ela não pega muito em cima do branco. Aqui já tá seco, então eu vou adiantar a nossa pintura fazendo a cobertura. Coloca pertinho do morango, tá? E rente a casquinha. Vou usar terra queimada, que é um tom bem escuro, para destacar em cima do sorvete. Pituar, tira o excesso no pratinho, começa de batidinhas, porque o meu pincel tá carregado. E aí, depois que descarregou, eu posso deslizar o pincel, ó, que não corre o risco de vazar tinta.
Pode colocar fita, tá? Pra estar segurando o estêncil. E no risco de vocês, você vai estar fazendo o sorvete embaixo e nada impede de fazer a mão livre também. Essa cauda aqui, você pode riscar com o lápis e depois vem com a tinta, com a terra queimada. E ela também tem um segredinho, né? Tem a luz e ela forma sombra no sorvete. Quer ver como que vai ficar? Olha que graça! Fica muito charmoso, né? Você vai fazer a sombra, ó, da cobertura no sorvete sempre com o tom que você usou. No caso aqui foi rosa escuro. Você vai diluir o rosa escuro com aquarela silk, com a tinta diluída. Você vai passar bem rente à cobertura, como se ela estivesse formando a sombra. Dá um efeito bonito. Da mesma forma eu fiz aqui, com o marrom diluído, você passa bem pertinho da cobertura para formar essa sombra. Pessoal, a dica do fundo desse chocolate, dessa calda derretida, eu fiz da seguinte forma. Coloca uma fita, como eu trouxe o passo a passo adiantado, eu já vou mostrar aqui um pedacinho como que eu fiz, que serve para o restante também. Eu tenho esse stencil que é de calda, que já está no formato, porém vocês vão ter o risco que vocês podem estar riscando. Vocês vão acompanhar que eu trabalho muito a mão livre também, tá? Vou posicionar o meu stencil aonde eu terminei aqui, vou encaixar de novo o desenho e como eu marquei? Eu fiz uma leve marcação com marrom e pitois, como se eu estivesse tirando o risco, tá? É a mesma coisa de eu colocar o lápis aqui e desenhar. Então eu coloquei aqui e vem com uma camada fina, só para tá marcando, ó. Aqui eu vou continuar a mesma forma que eu terminei aqui, ó. Eu coloco esse primeiro, continua a marcação de leve, só para marcar o risco mesmo. Dessa forma eu vou deixar. Agora vamos esquecer um pouco da calda, vamos trabalhar o fundo. O fundo eu usei rosa bebê e o rosa chá. Com uma misturinha de diluente e rosa bebê, você vai pegar essa misturinha e vai passar da minha marcação para baixo, ó. Não tem problema se pegar um pouquinho lá do marrom que eu fiz, ou no caso, se passar da marca do lápis. Pode espalhar aqui de baixo, né? Vem, desce um pouquinho. E o que vai acontecer com o rosa chá? Ele vai fazer uma sombra embaixo da minha marcação do marrom. Agora você pode estar utilizando um outro pincel, um lixado, algum mais chato, tá? Assim, ó. Com o rosa chá, você vai fazer a marcação embaixo da minha marca do marrom, tá? Ó, de novo. Pega o rosa chá, tira o excesso, pouca tinta no pincel, coloco o rosa chá pertinho do marrom da minha marca. Eu até reforcei aqui com lápis para você ter uma ideia de como fica. Para dar uma sombra. Esse mesmo tom você vai fazer aqui no chão, ó. Rosa bebê, que é o tom que a gente está usando lá em cima. Rosa bebê, rosa chá. E o que vai dar mais sombra? O terra queimada. Deposita a tinta
tira o excesso do pincel no paninho, volta aqui e espalha. Agora vamos continuar aqui na cauda. Então, pessoal, voltando aqui na nossa cauda, depois do nosso fundo pronto, que é o rosa bebê com rosa chá, posiciona de novo o stencil no mesmo desenho e eu vou com marrom e terra queimada. Se você estiver utilizando o stencil, ele vem com uma marquinha aqui, ó. Logo que você tira o stencil, tampa essa marquinha, tá? Porque depois que você tentar marcar, tirar essa marcação, é perigoso não tampar. Então, tirou e já coloca a tinta ali. Pessoal, tem mais um detalhe, tem o canudo aqui, ó, do sorvete, que é uma delícia, né? Então, eu vou colocar o meu stencil, ou você pode acompanhar o risco, aqui eu reforcei o risco do lápis. Você vai usar branco, siena natural, bem pouquinho de siena, e depois o marrom para fazer as faixas. Depois que você deu a base de branco, você vem bem pouquinho de siena por cima e faz essa mescla. Vou tirar o stencil, posicionar aqui, que já vem as listras, ou com um pincel pequeno, número 2, mais ou menos, você pode fazer essas listas à mão livre. Agora com o marrom. Então, a gente tem o canudinho finalizado. Agora, eu vou dar um geral na pintura, vou fazer mais luzes. Na cauda tem a luz, tem a sombra ainda aqui com caque também. E alguns detalhes. Então, eu fiz uma mão livre e agora eu vou fazer um outro modelo, se você tiver com o stencil aí. Aqui o risco tá a mão, que eu fiz com lápis mesmo, né? Mas aqui com o stencil é só pegar e bater. Porém, precisa vir com a mão livre e fazer uma luz com branco também. Agora sim temos nossa pintura finalizada. Olha que colorido lindo! Eu gostei, e vocês? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Você que está em casa, nesse isolamento, né? Aproveita o tempo e vamos pintar. Pega o que você tem em casa. O risco vai estar disponível para vocês aí imprimir e pintar também. E aproveita também, me segue nas redes sociais, no Instagram AnaLaura_Atelier e no Facebook Ana Laura Rodrigues. Sempre eu tô postando algumas dicas. E aproveito, agradeço ao programa Faça Você Mesmo pelo convite, agradeço a Acrylex pela parceria de sempre. Muito obrigada por você que assistiu até aqui
e até uma próxima. Tchau, tchau!